Queridos, como vocês estão? Boa madrugada a todos os meus queridos, que a benevolência do nosso Criador esteja com todos vocês. Para essa madrugada nós iremos meditar numa passagem muito interessante que a gente convive muitas vezes no nosso dia a dia e não sabe o que significa. Muitas vezes nós atraímos para nossas vidas desafios esses que nós acabamos buscando esses desafios pelas próprias mãos. O perigo de você ajudar quem o Criador está disciplinando, quem ele está tratando, quem ele está cuidando. Porque quando nós ajudamos alguém, quando nós temos, na Bíblia diz, aquele que sabe que pode fazer o bem, não faz, ele peca. Certamente, se eu posso fazer o bem para alguém e não faço, eu estou pecando. Mas nós temos que ter discernimento espiritual para saber até quem, como e por que podemos ajudar alguém. Nós temos que receber nós temos que receber paz. Muitas vezes nós tomamos decisões precipitadamente pela nossa mão. Queremos colocar as nossas mãos para ajudar alguém, não é? Nós às vezes ficamos com dó de alguém porque está passando alguma dificuldade, ou porque está passando um momento difícil, você quer de alguma forma ser bom, tentar aliviar um pouco o sofrimento daquela pessoa, não é isso? Mas isso gera em você que aquele sofrimento que aquela pessoa está passando, não é necessariamente porque ela está passando aquilo, mas é porque o próprio Criador está disciplinando estas pela desobediência, pela indisciplinas. E quando nós ajudamos, ou quando nós colocamos a mão para tentar fazer algum agrado, alguma coisa, nós, junto com aquela pessoa, nós somos tratados diante do Pai como desobedientes. Aconteceu com você? Você já ajudou alguém e de repente a sua vida vira de pontapé? Você começa a tomar prejuízos, você começa a passar por dificuldades. Já aconteceu isso? Por quê? Porque certamente você ajudou alguém ali onde o Criador estava disciplinando. Para nós entendermos um pouco mais sobre essa passagem e sobre o que o Criador quer falar conosco, o perigo de ajudar quem ele está disciplinando. Porque tem pessoas que estão passando por momentos difíceis, tem pessoas que estão passando por dificuldades, é porque são desobedientes, são filhos da desobediência, são filhos que não obedecem o Pai. Não obedecem, não tem temor. E quando nós agradamos esses filhos da desobediência, porque não conhece a palavra, não porque não conhece, porque muitas vezes você já chegou lá, já falou que o nome verdadeiro do pai é Yahweh, do filho é Yahshua. Mas o que acontece? Estas pessoas continuam na desobediência, continuam levantando altares de Baal, continua debochando do seu Criador, debochando do seu Salvador, não tem temor nenhum. E quando você ajuda essas pessoas pelas quais o Pai está tratando, você atrai para você é tido como um filho desobediente, você atrai para si toda a mazela daquela pessoa. Acredite se quiser, vamos meditar e vocês vão entender. No livro de Jonas, capítulo 1, o chamado de Jonas e a sua fuga e o seu castigo. A palavra do Eterno, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministro dos nossos corações. A palavra do Eterno veio a Jonas, filho de Amitai, dizendo: levante-se, vá à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Jonas se levantou, mas fugiu da presença do Altíssimo para Társis, desceu a Jope e encontrou um navio que ia para Társis, pagou a passagem, embarcou no navio para ir com eles para Társis, para longe da presença do Altíssimo. Mas o Eterno lançou sobre o mar um forte vento e levantou-se uma tempestade tão violenta que parecia que o navio estava a ponto de se despedaçar. Então os marinheiros ficaram com medo e clamaram cada um ao seu Deus. Lançaram no mar a carga que estava no navio,
para que ele ficasse mais leve. Jonas, porém, havia descido ao porão do navio, ali havia se deitado e dormia profundamente. O capitão do navio se aproximou-se de Jonas e lhe disse: o que está acontecendo com você? Agarrado no sono? Levante-se e invoque o seu Deus. Talvez assim esse seu Deus se lembre de nós, para que não nos perecemos. Os marinheiros diziam uns aos outros: vamos lançar sorte para descobrir quem é o culpado deste mal que caiu sobre nós. Lançaram sorte e a sorte caiu sobre Jonas. Então lhe disseram: agora nos diga, quem é o culpado por este mal que nos aconteceu? Qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? E de que povo você é? Então Jonas respondeu: eu sou hebreu e temo o Eterno, o Yahvé dos céus, que fez o mar e a terra. Então os homens ficaram com muito medo e lhe perguntaram: o que é isso que você fez? Pois aqueles homens sabiam que Jonas estava fugindo da presença do Altíssimo, porque eles lhe haviam contado. Então lhe perguntaram: o que devíamos fazer com ele, para que o mar se acalme? Disseram-se isto, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso. Jonas respondeu: pegue-me e lance-me no mar, então o mar ficará calmo, porque eu sei que, por minha causa, esta grande tempestade caiu sobre vocês. Em vez disso, os homens remaram, esforçando-se por alcançar a terra, mas não podia, porque o mar ia se tornando cada vez mais tempestuoso contra eles. Então clamaram ao Altíssimo e disseram: Altíssimo, rogo-te que não nos deixe perecer por causa da vida deste homem, e não faças cair sobre nós este sangue inocente, porque tu, Altíssimo, fizeste o que foi do teu agrado. Em seguida, os marinheiros pegaram Jonas e o lançaram no mar, e a fúria do mar se acalmou. Então estes homens temeram o Eterno, ofereceram sacrifícios ao Eterno e fizeram votos. O Eterno ordenou que um grande peixe engolisse Jonas, e Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Aleluia! Tá vendo, queridos? Muitas vezes, Pai, ministra nossos corações através de El Shamashi, do seu Ruach Kadosh. Muitas vezes nós tentamos colocar as nossas mãos, tentar ajudar alguém que é desobediente ao Pai, e acabamos nos tornando diante do Pai desobediente. Eu aprendi isso com 2 vezes, isso me aconteceu. Porque a gente, por mais que você tenha discernimento espiritual, o coração fala mais alto, aquela vontade de colocar sua mão, não é? Você fica com pena de alguém dali, daquela casa, você fala, nossa, mas só que de repente dentro daquela casa existem pessoas que são blasfêmicas, existem pessoas que são heréticas, existem pessoas que não respeitam o seu Criador, que não respeitam o seu Salvador, e as bênçãos, ele diz na sua palavra que ele tiraria dos ímpios e entregaria aos seus filhos. E muitas vezes quando nós tiramos a bênção que recebemos dele para nossa casa, para nossa própria vida, e nós lançamos na vida do ímpio, nós estamos amaldiçoando aquela bênção que vem sobre nós, que ele tirou do ímpio e entregou para a gente. Então, olha para vocês verem, Jonas, ele recebeu um chamado, só que ele foi castigado porque ele fugiu da presença do Criador. Você acha que existe possibilidade de fugir da presença do Criador? Você acha que existe possibilidade alguma de nós afastarmos da presença, de escondermos do Criador? Não tem como. Se nós estamos sendo tratados por Ele, não tem como fugir, não tem como esconder. Jonas tentou fugir da presença dele. Jonas tentou esconder, mas resolveu alguma coisa? Não, o que Jonas fez? Jonas foi lá e comprou uma passagem de navio. Embarcou no navio, foi para Tarsas, fugindo da presença do Altíssimo. Só que aqueles marinheiros que o ajudaram, que o levaram, recebeu tempestade. Então, muitas vezes, quando você ajuda aqueles que o Criador está na vida dele, trabalhando para ver se essas pessoas mudam, para que o coração venha a ser transformado, para que a mente venha a ser transformada, quando você coloca o seu dedo para ajudar, vai vir sobre você tempestade, vai vir sobre você ventania, vai vir sobre você mazela. Por quê? Porque você colocou o seu dedo, você colocou sua mão na onde não deveria, aonde não podia, porque aquela pessoa está vivendo aquela vida porque ela é desobediente, porque ela é herética, porque ela é blasfêmia. Ela blasfema, ela não tem respeito, ela não tem temor pelo seu Criador. Então, se o seu Criador é o dono do ouro e da prata, ele te abençoou de uma forma extraordinária, e você
muitas vezes você é humano, você se sente, nossa, eu tenho que compartilhar minhas bênçãos com o outro, não é? Mas você tem que saber até quem compartilhar, até a quem ajudar. Porque muitas vezes aquela pessoa, ela está passando por uma dificuldade, não é porque necessariamente ela tá por aquela dificuldade, porque ela precisa estar naquela necessidade, como é que eu vou dizer? Às vezes a pessoa nem tem, se você olhar assim a vida da pessoa, você fala assim, nossa, como que ela pode estar passando essa dificuldade? Não tinha possibilidade nenhuma dela estar passando aquela dificuldade. Mas ela tá porque ela é desobediente. Ela tá porque ela não tem temor pelo seu Criador. Ela tá porque o Criador tá tratando ela. Aí você fica com dó. Aí você fica com pena. Aí você vai e coloca o seu dedinho lá. Sabe o que acontece com você? A mesma coisa aqui, ó. Jonas foi castigado. Mas só que aqueles que o ajudaram também foi castigado com ele. Ele comprou passagem, não foi? Fugiu da presença do Criador. Ele conseguiu fugir? Não, o que aconteceu? Veio uma tempestade tão violenta na vida daquelas pessoas, daqueles marinheiros, que eles ficaram com tanto medo e eles começaram a clamar, cada um seus deuses lá, né? Aí, enquanto isso, o que acontece? O Jonas estava tranquilamente deitado, um sono profundo, lá no porão do navio. Aí eles falaram, gente, o que está acontecendo? Uma tempestade dessa, e ele dormindo tranquilamente, né? Aí os marinheiros vão questionar ele, por quê? A tempestade que está sobre nós, e você dormir num sono profundo, invoca o seu Criador, e agora? Para que ele se lembre de nós, para que nós não pereçamos. Aí os marinheiros começaram a dizer, uai, vamos lançar sorte para ver quem é o culpado, que esse mal caiu sobre nós. Então, queridos, eles lançaram sorte, sabe o que aconteceu? Vieram sobre Jonas. Ali foi testificado que o castigo estava sobre ele, que o próprio Criador estava o castigando, e castigando aqueles que ali estavam tentando ajudar, aqueles que ali estavam com ele. Então, quando você se aproxima, quando você está próximo, quando você ajuda quem o Criador está ajudando, está disciplinando, é um perigo. É um perigo, porque aquela mazela daquelas pessoas vem sobre você. Aquele prejuízo, aquela desobediência que aquelas pessoas estão passando, e você tenta ajudar, vem sobre você, porque você é retido como filho desobediente. Por quê? Porque você tem que olhar, orar, interceder, mas deixar o Criador cuidar, deixar Ele trabalhar. Porque quando você coloca as suas mãos, a tempestade vem sobre sua vida sim. Que na Bíblia que fala, se eu sei que tem alguém, se eu posso fazer o bem e eu não faço, eu estou pecando, certo? Mas até para fazer o bem, nós temos que ter o discernimento, quem ajudar, como ajudar e ser da permissão do Pai. Não é usar as nossas vontades, não é usar a nossa carne, porque se depender da nossa carne, das nossas vontades, nós vamos querer ajudar todo mundo, não é isso? Mas você não sabe a vida que a pessoa leva. Você não sabe o que a pessoa leva ali atrás das cortinas quando você não está próximo. Ainda mais quando você não tem intimidade. Você não sabe a desobediência que essa pessoa vive, como ela vive. Então, até nisso, antes de você querer ajudar alguém, você tem que orar, você tem que pedir discernimento espiritual para que não venha sobre você tempestade, para que não venha sobre você mazelas, porque acaba vindo. Eu tive essa experiência de querer ajudar, de tocar a mão ali aonde o Criador estava cuidando. E olha que o Criador ainda tinha me falado, eu estou trabalhando. Só que às vezes você fala assim, não, tem pessoas naquela casa que têm temor pelo Criador. Mas mesmo assim, eu estou trabalhando. Eu estou trabalhando. Aí eu fui, coloquei meu dedinho, querido, veio tempestade, veio furacão, mas eu aprendi. Eu aprendi e disse, Pai, perdoe-me porque eu fui fraco, eu deixei a carne prevalecer ao invés do Espírito, em vez da sua presença, em vez da sua presença, da sua palavra. Tu já tinha me discernido, tu já tinha me orientado, eu fui filha desobediente. Porque o Criador já tinha me assimilado. Ele já tinha me dado uma sinalização. Deixa como está. Eu estou trabalhando. Mas às vezes você fica com tanta pena, com tanta dó. Você fala assim, eu tenho que fazer alguma coisa.
Não é? Você fala, nossa, pai, eu não consigo. Aí você vai com aquela passagem, nossa, se eu não fizer o bem, sabendo que eu posso fazer, eu estou pecando. Só que aí ele foi me discerniu, ele me deu outra palavra dizendo, até para ajudar você tem que ter a minha autorização. Porque quando você chega a um ponto de ajudar alguém, é eu que estou te abençoando. É eu que estou te dando. E eu te dei por quê? Porque você foi obediente. Eu te dei por quê? Porque você teve temor. Eu te dei por quê? Porque você me obedeceu. Você é uma filha obediente. Mas a partir do momento que você me desobedece, porque a partir do momento que a gente coloca o dedo ajudando ou tentando interferir numa situação que o Criador está trabalhando, nós nos tornamos desobedientes, até pior do que aquelas pessoas que não têm temor, que são heréticas, que são blasfêmicas, que não têm, são avarentas, que não têm temor pelo Criador. Ai, queridos, eu aprendi. Isso aconteceu, engraçado que foi essa mesma pessoa por 2 vezes eu coloquei meu dedo. 2 vezes. E eu ainda falei, não, com meu esposo. Falei, vamos fazer, porque eu não sinto confortável, né? Eu acho que eu posso fazer isso. Queridos, mas eu recebi uma tempestade. Uma tempestade, queridos, que eu aprendi para nunca mais, né? Errar humano, persistir no erro é burrice, né? Então, primeiro nós temos que ouvir a voz de Yahweh. Primeiro nós temos que ser obediente a ele. Se ele disser não, querido, você pode ver, você afaste-se, mas não coloque o seu dedo. Por quê? Porque você está trazendo para você tempestade. Olha aqui, esses marinheiros eles lançaram sorte de descobrir que era Jonas. Então ele falou com ele, qual é a sua ocupação? De onde você vem? Qual é a sua terra? Qual é o seu povo? Ele falou, eu sou hebreu. Eu tenho o Altíssimo e ao do céu, que fez o céu e o mar, a terra e o mar. Então os homens ficaram com muito medo. Ele falou, nossa, que castigo é esse? Que Criador poderoso é esse? Todo poderoso fazer tanta tempestade. Querido, eles tomaram prejuízo. Eles tiveram que jogar as coisas deles no mar para ver se a tempestade cessava e se não. Eles começaram a jogar sacas de produtos no mar para ver se ficava mais leve o navio. Para ver se ficava mais leve. Olha pra ver, quando a pessoa ajuda quem o Criador está tratando, ela toma prejuízo. Ela acaba tomando prejuízo. Vem sobre ela prejuízos. Impressionante. Vem sobre a gente prejuízos. Olha sobre esses marinheiros. Eles foram ajudar Jonas? Jonas dormiu tranquilo. Você acha que a pessoa que está te ajudando está bem preocupada? E tem pelo menos gratidão? Nem a você, pelo menos o seu Criador, não tem. O pior de tudo é isso, que não tem gratidão algum. Não tem gratidão algum. E você acha também, lembrando, você acha que se fosse o contrário, se você precisasse, essa pessoa estenderia a mão para você? Jamais. Jamais. Então, esse é o perigo de você ajudar quem o pai está cuidando, quem o pai está tratando. Eu aprendi a lição e falei, pai, eu preciso compartilhar isso com os meus seguidores, com aqueles que ouvem a tua palavra, aqueles que têm temor a ti, que muitas dessas pessoas estão aí, com amarras espirituais por causa de desobediência e nem estão sabendo por que foram desobedientes. Eu consegui detectar que eu passei por uma tempestade porque eu fui desobediente, porque eu sabia que tu estava tratando aquela vida. Mas eu fiquei com dó, fui lá tentar colocar minha mão, meu jeitinho. Aí o que aconteceu? Eu sou tratada muito mais desobediente do que aquela outra pessoa, porque eu conheço a palavra, porque eu conheço o Criador. E ele tinha me discernido antes, não ajuda, mas deixei que a carne falasse mais alto do que o Espírito. Aí veio sobre mim o quê? Tempestades, veio sobre mim o quê? Fúria, veio sobre mim o quê? Prejuízos. É assim que vem sobre a gente quando nós somos desobedientes, quando nós queremos colocar o dedo na onde o pai está trabalhando. Então, querido, sabe o que aconteceu?
Aí os marinheiros perguntaram para Jonas: e agora? O que eu vou fazer para acabar essa tempestade? Jonas foi reconhecer o erro era dele e falou: ó, essa tempestade tudo está acontecendo por causa de mim. Por causa de mim. Então, me pegue e jogue no mar. Jogou ele. Os marinheiros pegaram ele, lançaram ele na grande tempestade. O mar se acalmou, né? Porque os marinheiros tentaram de toda forma aproximar-se da terra e não conseguia. Aí o que eles fizeram? Jogaram o Jonas lá e ele ficou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe. Entendeu? Só a tempestade só acalmou depois que os marinheiros lançaram o Jonas no mar. Aí a fúria daquele mar se acalmou. Então, a partir daquele momento, aqueles homens temeram extremamente o Criador de Jonas. Porque ele viu que ele castiga, que ele trata, que ele disciplina aqueles que são desobedientes. Jonas foi chamado com um chamado. Ele foi chamado pelo Criador para pegar em Nínive. Mas só que ele, o que ele fez? Ele fugiu. E tem como nós fugirmos da presença do Criador? Muitas vezes, querida, às vezes você está ajudando alguém que o Criador está chamando para vir para ele. Está chamando para que ele venha até ele, aceite Yahshua, aceite Yahweh. Só que essa pessoa é rebelde, só que essa pessoa é herética, só que essa pessoa não tem temor, só que essa pessoa é desobediente, só que essa pessoa é muito complicada e não abre, tem um coração endurecido. E não abre-se para o novo, não abre-se para a verdade. Está tentando fugir da presença do Criador, levantar no altar de Baal. Acredita em fundos e mar e rios e fundos. Mas na presença, no nome santo e purificado de Yahweh, essa pessoa não acredita e nem aceita de forma alguma. Mas aí você fica compreendendo que às vezes essa família está passando por dificuldade. Aí você vai e coloca o seu dedo. Aí sabe o que vem sobre você? Fúria. Olha o que vem sobre você. Castigo. Olha o que vem sobre você. Disciplina. Porque o pai acaba disciplinando você por causa da pessoa que você não deveria ter ajudado. Não estou aqui para te falar para você não ter que ajudar as pessoas, não. Não existe isso, não. Todo aquele que não faz o bem, ele peca. Se você pode fazer o bem e não faz, você peca. Mas você tem que tomar cuidado até a quem você ajudar. Por quê? Porque se você ajudar pessoas que o pai está trabalhando, você vai trazer para si o castigo. Você vai trazer para você tempestade que aquela pessoa está vivendo. E essa outra pessoa, sabe o que vai acontecer? Vai ficar tranquilamente, dormindo um sono profundo, enquanto você está ali vivendo a tempestade. Enquanto você está passando por aqueles desafios. Consegue compreender? Então, Pai, em nome de Yahshua Mashiach, ministra dos nossos corações com essa palavra de poder e autoridade. Que nós possamos, sim, a partir de hoje, abrir nossa visão espiritual, o nosso entendimento espiritual. Nós te damos graça por essa palavra. Agradecemos, Pai, poderosamente por falar com o nosso coração. E principalmente por nos ensinar até como fazer. Pedimos que através de Yahshua Mashiach venha nos dar discernimento, venha nos dar inteligência e sabedoria para quem ajudar, como ajudar e de que forma ajudar. Em teu nome, Yahshua Mashiach, para que nós não venhamos pecar contra o Pai, mas para que nós venhamos, que os nossos objetivos, os nossos propósitos estejam alinhados junto ao Pai. Sim, os nossos propósitos estejam alinhados ao Pai. Então, queridos, que os teus propósitos, se você quiser ajudar alguém, ore antes ao Criador. Se Ele te der uma paz no seu coração, uma tranquilidade, você que Ele está em concordância contigo. Mas caso você ajude, mesmo sabendo que aquilo não te traz paz, que você sabe que vai ter uma consequência para você, não ajude. Ajude outra pessoa, busque ajudar outra pessoa. Pare e fale com o Pai, me mostra alguém que eu possa ajudar, que esteja alinhado aos teus planos, né? Porque muitas vezes nós ajudamos, nós colocamos nosso dedo, nós tentamos fazer o bem daqueles que não merecem. Você tirar do justo e colocar na mesa do ímpio. O ímpio é aquele que é incrédulo. O ímpio é aquele que pratica maldade. O ímpio é aquele que não tem temor. O ímpio é aquele que não crê em Yahshua. O ímpio é aquele que te desafia, que te afronta.
E mesmo assim você quer ajudar, mesmo assim você quer abençoar. Mas olha o perigo de ajudar quem o Pai está tratando. Se contra ti projetar o mal e armar cilada, certamente não obterão êxito. Cai 1000 ao seu lado, 10.000 à sua direita, mas tu não serás atingido. A nossa alma foi salva como um pássaro do laço dos passarinheiros. Rompeu o seu laço, nós nos vimos sim. Mas muitas vezes, querido, deixa eu dizer para você, essa palavra, essa reflexão foi tão importante para minha vida, porque as 2 vezes que eu tentei ajudar essa mesma pessoa e que eu tentei fazer algo, não foi grande não, querido, não foi algo extraordinário não, foi algo pequeno, mas mesmo assim veio sobre minha vida tempestade. E eu cheguei e comentei com meu esposo, falei, interessante quando a gente faz isso, a primeira vez que nós fizemos isso, aconteceu isso, e agora exatamente tá sobre nós tempestade, e eu sei o porquê disso que tá acontecendo conosco nesse momento. Aí ele falou, será? Eu falei, o perigo de ajudarmos quem está em desobediência com o Pai. Eu e ele aprendemos a lição. Eu e ele, não, de hoje em diante, querido, nós não iremos fazer nada que não esteja alinhado com o Pai eterno. Nós não iremos fazer nada sem a permissão do Pai, por mais que a carne venha. Não, antes nós vamos orar, antes nós vamos jejuar, antes nós vamos consagrar. E a hora que o Pai disser, pode. Se deixar alguma dúvida, se nós não sentir paz, nós não iremos fazer. Por quê? Porque o castigo virá sobre nós. Assim como veio a tempestade e castigo sobre aqueles marinheiros que tentaram ajudar o Jonas. Jonas, o que ele fez? Comprou a passagem dele, fugiu, dormiu tranquilo. É assim as pessoas que você coloca a mão para ajudar, muitas delas vão viver na vida tranquilamente. Nem lembra que você existe. Ou que você tem alguma significância. Pelo contrário, fica debochando do seu Criador, fica debochando do seu Salvador. E depois quem está passando a tempestade é você, porque você se torna filho desobediente. Porque aquele lá que você ajudou algumas vezes, ou tem ajudado, é ímpio, não tem temor, nem tem respeito pelo seu Criador. E ele abençoa a sua vida, porque você é justo. Porque se você fosse ímpio, jamais ele te abençoaria. Então, tome cuidado. Olha onde você coloca as suas mãos. Agora eu digo, quem pode fazer o bem não faz, peca. Mas ore antes. Peça discernimento, peça direção ao Pai. É da tua vontade que eu coloco as minhas mãos? Porque se for, ele vai testificar para você. Você não vai ter consequências negativas. Mas quando não é da vontade do Pai, porque muitas vezes que ele tem pessoas que estão passando por desafios, estão passando por situações constrangedoras, porque é desobediente. E porque o Pai está disciplinando. Só que aí você entra com o seu dedinho lá, deixa eu ajudar essa fulano, deixa eu ajudar esse fulano, esse cicrano. E aí sabe o que acontece? Vem tempestade sobre você. Então vigie, queridos, vigie. Até pra gente fazer o bem, a gente tem que saber. Né? Interessante, né? Mas que essa palavra possa falar no seu coração nessa madrugada e que você possa, assim, reconhecer, de repente você está vivendo uma tempestade, passando uma dificuldade e passa num momento estranho na sua vida, acontecendo umas coisas estranhas e você não está sabendo de quê. Aí você observa aquela vida lá que você ajudou, que aquela vida tá levando. Aquela mazela vem para ti. Tá repreendido em nome de Deus, né? Mas esse laço foi cortado. Esse laço da desobediência foi cortado, foi quebrado nessa madrugada, nessa noite. Para a honra e glória do Criador, que Ele nos deu discernimento e nos mostrou onde estava o erro. E para a glória dele, reconhecemos e pedimos perdão, né? E para que o nome dele venha a ser exaltado, eu compartilho com vocês para que vocês não venham não venham ter essa experiência que eu tive. Muitas vezes nós temos que aprender a dizer não, queridos. Muitas vezes nós temos que aprender a dizer não. Porque muitos sofrem porque não sabem dizer não, né? Então que você aprenda a falar não. Falar não é vida também, né? Querer agradar todo mundo
nem sempre nem sempre é vida, nem sempre é da vontade do Criador, né? Muitas vezes você tem que dizer não. Você tem que aprender a dizer não. O não é vida. O não é obediência também, né? Muitas vezes nós temos que aprender a dizer não. Muitas vezes nós temos que aprender a dizer não. Tem pessoas que têm vergonha de dizer não. Então vive tempestades, vive disciplinas, sendo disciplinado pelo pai, vive sendo castigado porque não sabe dizer não. Então, que nessa madrugada você possa aprender, dizer sim na hora certa e não na hora certa. Tudo tem seu momento, tudo tem sua hora. Que o Pai abençoe em nome de Yahshua Mashiach.